This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro Noites de Insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 02, de 12. Por Camilo Castelo Branco. Capítulo 1 Aquela Casa Triste. 1872. 1. A casa grande das 15 janelas, branqueja no espinhaço do monte. As janelas fecharam-se há 6 meses, ao mesmo tempo que 2 sepulturas se abriram. A sepultura do africano que chegava ao cemitério, quando a filha expirava, e a sepultura de Deolinda, quando o sino dobrava ainda nos funerais do pai. Ao homem que morreu naquela casa triste, chamavam o africano. Estou a vendo daqui. As vidraças reverberam o sol poente. Eu, há hoje 10 anos, vi abrir os alicerces daquela casa. Lhe davam operarios a centenares. Entre os alveneis estava um sujeito na pujança dos anos, magro, macilento e tostado pelo sol da África. Disseram-me que era homem muito rico, e viera do cabo do mundo, e se chamava o Duque por apelido, e o africano por alcunha. Avizinhei-me dele com o semblante risonho de Cortésias, para lhe perguntar como ia em monte assim agro e ermo, fabricar edifício tão grandemente cimentado. Respondeu que tinha em Benguela uma filha, com quem andará viajando na Suíça. E que a sua Deolinda, estanciando nas empinadas serras de S. Gotthard, lhe dissera que seria feliz se morasse no topo de uma montanha, em casa imitante de outra onde pernoitará, e de onde vira levantar-se o sol do seu leito de neve. E ele, pai extremoso, rico e saudoso da pátria, disse à filha que por cima da casinha onde nascera, em um outeiro do Minho, sobranceava um alto monte, golpeado de regatos que derivavam por entre arvoredos fresquíssimos. E a filha, cingindo-se-lhe ao pescoço, exclamara: E quando vamos? Irei fazer a casa no alto do monte e depois irás tu, e levaremos para a capela os ossos de tua mãe. E eu descansarei desta velha habitação em que pude granguear mais que o preciso ao teu passadio, visto que preferes a viver em Paris, uma casa nas serras de Portugal. E saiu de Benguela, provido de dinheiro para edificar o ostentoso chalet que a filha fantasiara. Ora, os arquitetos do Minho, como não percebessem a planta do africano, construíram-lhe um palácio aldeão, espécie de dormitório monástico, um leviatã de granito zebrado de vidraças enormes e portas alterosas. Perto dali, na outra lombada do mesmo outeiro, está o antigo solar torreado dos senhores de Farelães. E eu que naquele tempo, me embrenhava nas ruinarias grandiosas do paço senhorial de Ruivães, a decifrar a lenda meio histórica dos Correias de Sá, nos frescos do tecto apainelado, ao perpassar pelas grossas cantarias do africano dizia entre mim, o palácio cavaleiroso que desaba e o palácio industrial que se levanta. Aquele recorda as manhas epicás do peito ilustre lusitano, a indústria da lança que atirou da Índia para Ali, na ponta ensanguentada, a pedraria dos reis de Chaú, de Calecat e Mombaça. Ergue-se o novo palácio para assinalar à posteridade que o peito moderno lusitano é ainda ilustre e empreendedor, diferenciando-se do antigo somente no que vai entre a daga e a zorrague, entre acutilar o índio pela frente, ou verberar o etíope pelas costas. Mas eu não sabia se aquele homem tão entranhadamente pai, amealhara os seus haveres por entre os perigos do cruzeiro. Talvez que não. A riqueza não é sempre o estipêndio generoso dos homens cruéis. E em corações afistulados por peçonha de cobiça, sede execrável que se apaga em lágrimas, não cabe o exaltado e santíssimo sentimento do amor paternal. Quem chora por um filho não tem olhos que vejam enxutos, arrancar escravos dos braços de suas mães. Verdade é que os praticos destes ultrajes a Jesus,
ser divino em que Deus se manifestou no mais elevado grau da consciência humana. Dizem que lá nas cubatas não há mães nem filhos, há indivíduos bestialmente rebanhados e inconscientes de laços de família. Se assim é, meu Deus, por que não destes à vossa criatura de epiderme negra o amor maternal que dulcifica as meiguices da hiena enroscada nos filhos? Aprumadas as paredes, delineados os repartimentos, os patins, as portas, a capela e o jardim, Duque o africano saudoso da filha, deixou a obra em meio, e dinheiro de sobra ao seu feitor, pautado-lhe que no prazo de 12 meses a casa estaria feita. E voltou a Benguela, onde tinha centenas de escravos, armazéns de café, de marfim, de gomas, e as suas vastas sementeiras, sobre 10 léguas circulares de terra, onde o suor da pele fusca, porejado pelo sol a pique, era como adubo forte, um guano de sangue estilhado por entre febras vigorosas e distendidas pelo latego. Vendeu as fazendas, enfeirou as bestas e os negros, abarrotou a galera de carregação sua, esquipou a tolda, decorou de frouxes de seda o camarim da filha, e proejou a pátria. Parecia um dos antigos viso-reis que voltavam da Índia, duns que não se chamavam João de Castro nem Afonso de Albuquerque. Vale 200 contos a carga da Deolinda, diziam os amigos do africano, quando as velas da galera, chamada com o nome da filha de seu dono, trapeavam bafejadas por aprazível brisa. A navegação por perto da costa e sempre ajudada por prosperos ventos, correu alegre e descuidosa de receios. Deolinda deleitava-se a remirar a prata das ondas espumantes, ou enlevada em leituras amenas, passava as tardes na tolda, enquanto não chegavam os seus amores mais queridos, as estrelas do céu e as fosforescências do mar. Ela era mulata e bela quanto cabe ser, com a face beijada por aqueles raios ardentes, e o sangue escaldeado das lufadas do deserto, mulata com as feições levemente denunciativas da raça materna, quase tirante a esmaiado amarelido, um bem harmonizado conjunto de graças avantajadas ao que se diz beleza, debaixo deste nosso céu de rostos níveos, sangue pobre e epiderme alvacenta. Transmontada a linha e festejado o passo com descantes da maruja, o céu entrou de nublar-se, anortada a ringir nas gaveias os silvos agoureiros, e o piloto esperto a encarar mui fito em um nevoeiro que se acastelava sobre noite, à volta do sol esmaecido. Era em fevereiro de 1889. Ao repontar a manhã do dia seguinte, o mar urrava acapelado, as nuvens desciam a sorver as ondas que se encurvavam, o sol apenas entreluzia frio e marmoreu na baça claridade da manhã. Ao meio-dia, o escurecer fez-se rápido e pardacento, como um crepúsculo de noite invernosa. Bravejou súbita fúria de mar, apenas colhido o velame. O piloto vira terra, e cobrara alento na esperança de aproar a Cabo Verde, conquanto se temesse daquela costa infamada de muitos naufrágios, desde que portugueses se andam à cata de ouro e opróbrio por entre os colmilhos da morte, na espadoa das tempestades, abraços com a ira de Deus e dos homens. Noite alta, estrondiu no caverneime da galera como estampido de peça que detonasse dentro. Deolinda foi colhida nos braços do pai, quando resvalava da camilha ao pavimento, com o livro das suas orações nas mãos convulsãs, e o nome da mãe dos aflictos nos lábios. Morreremos, meu pai? Perguntou trespassada de horror. Animo, murmurou ele. Abraça-te em mim, que eu não quero chorar-te nem que me chores, filha. Morreremos juntos. Em cima estrugia a celeuma dos marinheiros, o roar rispido das amarras, os gritos as súplicas, os apitos, o troar da peça que pedia socorro, e o dos trovões que reboavam, e um relampadejar que azulava os abismos. E de súbito a galera, após aquele repelão que lhe vibrou as cavernas, quedou-se arquejante, a roçar nos espigões da restinga. E as vagas, raivando contra aquele estorvo, galgavam-no rolando-se, refervendo e marulhando de um bordo a outro. O porão descosia-se,
bebendo e golfando jorros de água como um monstro dos mares escalavrado pelos ARPE acento agudo OS. O capitão pálido mas sereno, debruçou-se no corrimão da câmara e disse: encalhou a galera, SNR. Duque. É tempo de sair à terra. Nenhuma esperança? Perguntou o africano. As vidas salvam-se, talvez? Só? Perguntou o homem rico, mas aquele monossilábo estrangulado na garganta, rouquejou como um arranco da vida. Só? Só a vida? O meu suor de 40 anos, os meus 200 contos de réis não se salvam? Eu hei de sair pobre dentre esta riqueza que é minha, que é o repouso da velhice, o patrimônio de minha filha? Só? E as lanchas balançadas no vai-vem das ondas, chofravam nos flancos do navio por entre espadanas de espuma. Deolinda atravessou corajosa e firmada no braço do pai, até ao portaló. O africano levava no rosto um terror indescritível, e nas contorções e visagens de aflição a agonia da pior morte. E ela saltou de ímpeto ao escaler, apenas amparada na mão de um passageiro que lhe disse: o adeus. Não vem? Perguntou ela. Primeiro hão de ir as crianças, as mulheres e os velhos. Deolinda contemplou alguns momentos, e amparou-se na face do pai, onde as lágrimas derivavam copiosas. Os escaleres vararam na areia, revessados no rolo da vaga. Estavam salvos os velhos, as mulheres e as crianças. E logo os remadores intrepidos que outra vez se arrostavam com a morte, viram a galera abalouçar-se entre o vagalhão, e ouviram o estralejar do Caverneime por sobre os clamores dos naufragos. Depois levantou-se um grande mar, e a lancha ficou para além dessa formidável montanha, e quando o escarcéu descaiu para solevar a barca, um momento quieta nas faúces da voragem, os mareantes já não viram da galera senão o gume da quilha, e à volta dela o bracejar dos agonizantes. Um dos que ali morreram foi aquele que, dando a mão a Deolinda, lhe dissera: adeus. Era um homem de 30 anos, bem figurado, ares de fina raça e maneiras de cortesão, com palavras polidas e muito alheias das usuais nos homens que viandam por aquelas paragens. Não lhe sei o nome, nem que lhe o soubera o diria. Foi-lhe túmulo o mar, como se a sorte quisesse que o seu nome se não lesse em epitafio. Sei que ele cumprira sentença de 3 anos em Angola, porque aspirara às honras de ser rico, sem escrupulizar nos meios. Tinham-lhe dito que os seus conterrâneos mais nobilitados se haviam enriquecido, trocando as riquezas da sã consciência por outras, que levam ao inferno, é verdade, mas pelas portas do paraíso das regalias deste mundo. Via-os saborerem-se em sossego dos bens mal adquiridos, sem remorso que lhes desvelasse as noites, nem injuria da sociedade que lhes pusesse ferrete na testa. Ao revés de isso, eles eram a classe mais ao de cima, a gente chamada às honras sem desconto na estupidez nem proterva reputação, quanto à procedência de seus bens de fortuna. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.